E agora nós vamos pro motor. E é aqui onde aparece a confusão, gente. Porque uma coisa é potência no anúncio, outra coisa é desempenho no mundo real. E é aí que o bicho pega. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é a potência ideal do motor? 250 watts, 350, 500? Gente, depende muito do cenário. Por exemplo, existem bicicletas com 250 watts que costumam atender ali o uso leve. Por exemplo, tem muitas bicicletas que têm sistema de câmbio e que usam esses motores para dar um auxílio ali na bicicleta. Usa bateria de lítio. Então, assim, nesses casos, o motor de 250 watts, ele atende. Não é que ele é um motor muito fraco ou que não tem colocação dentro do mundo das bikes elétricas. Tem, porém, ele tem um pouco mais de restrição à questão de uso com peso. 350 watts é um meio termo ali, certo? Você costuma ali ter um pouquinho de subida e você tem um peso leve, a sua bateria está ali numa questão não é muito pesada e tal, então você pode usar aí um 350 watts. O 500 watts para cima já costuma ser um pouquinho mais confortável para quem pega morro ou usa com carga. Por exemplo, tem muita gente que às vezes usa as bikes para fazer serviços e às vezes carrega uma maletinha, carrega o filho na garupa. Então, 500 watts ele já passa para uma outra questão de uso. Se você tem, eu tenho muito morro onde eu estou usando, então essa bike já é mais indicada para você. Agora, se a gente chega a falar uma bicicleta com motor de 1000 watts, aí sim, é uma outra categoria, é o máximo que é permitido hoje dentro dos autos propelidos, que não precisa de emplacamento nem CNH. Porém, gente, a bicicleta de 1000 watts, ela tem um gasto de energia muito maior do que uma de 500, do que uma de 350 e uma de 250. Então, assim, é uma balança que você deve medir aí para ver exatamente qual é a sua real necessidade para você comprar o seu motor correto e ver se realmente é o que você está precisando aí da sua bike. Próxima pergunta. Ela sobe o morro mesmo? Gente, essa é a pergunta que mais tem aqui, curiosidade do pessoal que está aqui no canal. Gente, sobe. Bicicleta elétrica sobe. Mas vamos lá, vamos combinar aqui entre a gente, vai. Sobe o morro, mas dependendo do peso da pessoa e do motor que você está usando. Uma pessoa de 100 kg, por exemplo, querer que a bicicleta suba o morro íngreme com um motorzinho de 500 watts, aí é pedir demais. Então assim, gente, vamos ser bem coerentes. Essa é uma pergunta que ela dá muitas chances de você respondê-la, porém, é assim, nós temos que combinar 3 coisas. Força do motor, o seu peso e a carga que você está levando junto com você. Então assim, se o morro é muito íngreme, é óbvio que se você tiver muito pesado ou você tiver, por exemplo, subi, parei na metade e vou tentar continuar subindo. É difícil para o motor, dependendo do peso que você tiver, para ele retomar essa saída sem auxílio do pedal. Então assim, a regra é clara, se você está um pouco acima do peso, procure um motor que seja adequado ao seu peso. Por exemplo, 100 quilos, procure motores, eu pego muita ladeira, muito no seu... Procure um motor adequado ao seu peso, por exemplo, 1000 watts, uma bateria de lítio mais potente, porque aí você tem alívio de peso das baterias de chumbo e você tem uma bateria que tem menos peso. Então você vai ter sim sempre uma performance adequada ao seu equipamento. Então assim, sobe o morro? Sobe, mas aí depende desses detalhes. Primeiro, força do motor, a potência que seu motor está usando ali, qual que é? 350, 250 watts? E o seu peso e a questão também da potência da sua bateria, a carga que você está trazendo na sua bateria. Então, esses 3 componentes vai determinar que você suba ou não a subida com ou não auxílio dos pedais, beleza? Se o morro é longo, talvez você tenha mais sucesso se for uma inclinação mais suave. Aí sim, aí os motores, até os motorzinhos aí de 350, 500 watts, vai conseguir subir tranquilamente, tá bom? E vamos lá, vamos continuar. Próxima pergunta, e é a que todo mundo quer que seja sempre mais. Qual é a velocidade máxima? Gente, vamos falar qual é a velocidade máxima permitida? O autopropelido, a legislação do autopropelido, ela determina que a velocidade máxima, para que você não precise fazer o emplacamento e nem ter que ter a ACC,
ela é de 32 km por hora. Então, assim, qualquer coisa que você ultrapasse esse limite, você já está desenquadrando a sua bicicleta dessa legislação que é a que a Ecobikes hoje atua. Todas as bikes da Ecobikes hoje, todos os equipamentos, está dentro dessa legislação. Se você desbloquear ele, pode andar mais? Sim, mas aí você está desenquadrado do que a legislação pede. Aí você for parado numa blitz, você vai ter problema. Porque aí, se eles vão fazer os testes e se realmente detectar que você está fora da legislação, você pode ter sua bike apreendida. E não é isso que a gente quer, né? Mas, vamos lá. Eu tenho uma bike aí de 2.000 watts, eu quero saber qual que é a velocidade máxima. O que vai determinar a velocidade é o quê? É a capacidade de força do motor, ou seja, quanto mais watts, mais performance você vai ter. Tecnologia do motor também. Se você tiver uma tecnologia mais avançada, muitos motores de 1.000 watts é igual hoje, por exemplo. Se você às vezes tem um motor de 1.000 cilindradas e tem um motor de 1.000 cilindradas aspirado ou preparado, é óbvio que o preparado ele vai conseguir render muito mais força. E nos mundos dos motores elétricos também existe, só que são motores muito mais caros, entendeu? Mas assim, falando exatamente dos motores que a gente está acostumado a lidar, a velocidade ela vai determinar ali, por exemplo, pela voltagem, pela wattagem do motor, quantos mais watts eu tenho mais força e mais velocidade final. Existe uma questão também de velocidade final, por exemplo, eu tenho uma bicicleta 1.000 watts, 48 volts. Se eu tenho uma bicicleta 1.000 watts, 60 volts, 60 volts ela vai andar um pouquinho mais de final, se ela estiver desbloqueada. Se eu tiver mais de 72 volts, a de 72 vai andar mais que a de 60, com a mesma potência, certo? Porque a voltagem ela é maior e ela acaba ampliando um pouquinho mais a velocidade final. Porém, todos os produtos para estarem dentro da legislação da bicicleta elétrica autopropelida têm que respeitar os 32 km por hora, tá? Então aí essa pergunta, eu faço questão de frisar essa questão para que vocês tenham ciência de que precisa respeitar esse limite de 32, tá bom, pessoal? Para a gente não ter dor de cabeça e a bicicleta durar bastante. Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Preciso pedalar ou ela anda sozinha? Gente, bicicleta elétrica tem duas categorias. A bicicleta elétrica que tem o pedal assistido e não pode ter acelerador. E tem a bicicleta elétrica que ela é uma autopropelida, que ela tem acelerador na mão, mas ela não tem acelerador no pé. Então vamos lá. A que tem acelerador no pé, você sim precisa pedalar para que ela possa acelerar e andar, tá certo? Mas aí ela não anda sozinha. Ela precisa de você fazer um movimento do pedal para que ela acelere, tá certo? Agora, se eu tenho o acelerador na mão, aí ela entra na categoria autopropelido, porque autopropelido, ou seja, ela precisa do motor para se movimentar. Então, aí nesse caso, você vai acelerar na mão, igual você acelera a uma moto, tá certo? Então, isso muda totalmente a experiência. Pedal assistido, acelerador manual, são produtos que têm a mesma legislação, porém a experiência é bem diferente para ambos, tá bom? Quem gosta de pedalar, pedal assistido. Quem não gosta de pedalar, quer acelerar, pode acelerar na mão igual uma moto, beleza? Qual é o melhor, motor no cubo ou o motor central? Gente, são produtos totalmente diferentes. O motor no cubo, que é o mais simples, a manutenção é muito mais comum de você achar, assistência técnica e tudo mais. O motor central, ele é muito mais eficiente no uso da energia. Ajuda muito mais na subida. Tem uns motores que você consegue subir montanhas com ele. Porém, gente, é um motor muito mais complexo. Tem motores, por exemplo, de marcas famosas, de carros, de motos, que eles são muito eficientes na questão de uso. Por exemplo, o motor 350 watts, você consegue subir uma montanha, mas é muito complexo e exige uma manutenção muito específica, certo? Então, assim, não é qualquer bicicletaria que vai saber fazer a manutenção dele. Ele é melhor? Sim, mas é muito mais caro e mais complexo para você fazer a manutenção quando você precisar. Eu recomendaria o motor que é o motor do cubo. Por quê? Porque é um motor muito mais simples e você acha assistência técnica fácil para ele e depende, se você não for ficar subindo montanha, você realmente não precisa de um motor desse. Então, assim, é um motor que vocês precisam avaliar se vocês têm essa necessidade de ter esse desempenho todo.
Então, para mim, na minha visão, o melhor motor é aquele que combina com o seu uso, certo? Então, você tem que avaliar aí qual que é o tamanho do seu bolso e realmente verificar se você realmente tem essa necessidade do motor central ou um motor de cubo traseiro. Funciona na chuva? Funciona. Porém, a gente tem que lembrar sempre de um critério básico. Ela é um produto que é resistente à água, não é à prova d'água. Então, evitar poças d'água, chuvas muito torrenciais, ruas alagadas, é igual um equipamento eletrônico, gente. Tem muita fiação ali dentro, tem conexões, e que se pegar água ali dentro, pode gerar oxidação, pode gerar queima de alguma coisa. Então, assim, posso usar numa chuva torrencial? O ideal é que não. Por quê? Porque a chuva torrencial vai acabar entrando água onde não deve. Então, usar de bom critério. E a gente tem que ter sempre essa questão, para que a gente respeite os limites dela, para que a gente não tenha dor de cabeça, certo? Então assim, pode, funciona, não dá choque, como muita gente às vezes pergunta aqui também no canal, porém a gente tem que usar bastante critério nessa questão de excesso de água. Se a gente vê que está chovendo demais, é bom esperar um pouquinho para a gente continuar a viagem, beleza? Respondido aí? E é isso aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Então vamos lá, vamos dar aquela força pro canal. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Quem tiver dúvidas e queira ver algum produto, o link do site também está aqui na descrição, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês do Dr. Ecobikes.